Ô, Pedro Abílio, amanhã tem o Galão da Massa em campo, o Atlético se preparando para recuperar, né? Fazer um bom jogo na Copa do Brasil, mas já pensando em janela, tem jogador já sendo especulado para deixar o clube e a venda de ingressos. Vamos ter a Arena MRV vazia amanhã. O que tá pegando, hein, Pedro Abílio? Um abraço, boa tarde pra você. Abraço, Thiago. Muito boa tarde a você, ao Vini, a todos que nos acompanham, João. Galera do Rádio Esportes, é o seguinte, hein? Atividades terminando agora na Cidade do Galo. O Eduardo Domingues já preparou em campo, com mais um treino técnico e tático, o time para estrear na Copa do Brasil. Se ontem foi um dia com atividades na academia, reforço de treinamento de força para os atletas do Atlético, esta quarta-feira que fechou a preparação foi mais focada nas atividades em campo, e o Barba tem falado muito, né, sobre o equilíbrio que busca o Atlético depois de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. E nesse mesmo recorte, com números negativos, 6 gols sofridos pelo Galo. A expectativa da torcida é que isso mude e por isso, né, temos uma perspectiva baixa de público para amanhã que já eu vou destacar. Quero destacar aqui, Thiago, Alan Minda desde segunda-feira, realizando atividades em campo com o restante dos jogadores, realizando essas atividades com a parte de fisioterapia. E ontem, pela primeira vez, ele fez parte do treino com bola. Então tem uma tendência de que nos próximos dias essa liberação se concretize, já que desde a semana passada estávamos na expectativa quando ele começou a correr em campo, né? Atacante equatoriano, chegou recentemente ao Atlético, ainda tem muito a mostrar para a torcida e vem se recuperando depois desse desconforto que o tirou dos últimos jogos. Bom, a gente destaca também, né, o que o Barba deve fazer com esse time, já que no meio de semana passado ele seguiu utilizando um revezamento com a Copa Sul-Americana, mas para enfrentar o Ceará, vamos observar, já que no domingo tem um confronto chave contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, lembrando, contra o Coritiba no último sábado, no último domingo, né, o Barba utilizou o Maicon como titular, Tomás Pérez sequer foi a campo, ele esteve o tempo todo no banco de reservas, foi uma novidade em relação à escalação. E tem um outro ponto, né? No domingo contra o Flamengo, o Renan Lodge vai cumprir a suspensão, já que ele foi expulso do jogo contra o Coxa. Então, tendência de uma participação normal do Renan Lodge. É até uma posição, né, que o Cauã Pacini tem sido a primeira opção no banco de reservas, mas não esteve entre os relacionados nessa partida lá em Curitiba. Bom, Thiago, 11 horas e 40 minutos, há quase uma hora atrás, o Atlético divulgou a parcial de 5 mil ingressos vendidos para amanhã. Há apenas 5 mil ingressos, mesmo com a venda se iniciando a R$ 28,00 para todas as categorias de sócios Galo na Veia. No dia 11 de março, Atlético e Internacional, rodada 5 do Campeonato Brasileiro, a gente teve 10.132 torcedores. Repito, 10.132. Pouco mais do dobro dessa parcial da véspera. Aquele foi o pior público de um jogo do futebol masculino do Atlético na Arena MRV. Então, temos aí pouco mais de 24 horas para que essa venda possa alavancar e o Atlético não repetir o feito, né? Não piorar este recorde negativo da Arena MRV em jogos do seu time principal. E o preço não tá caro, né, Abílio? Começando em R$ 28,00 para os sócios GNV no Intersul, aliás, no Brama Sul e também no Brama Norte, Thiago. Apenas 5 mil ingressos vendidos. É uma convocação para a torcida, nem sei se a gente tem direito a isso, né? O torcedor tá muito chateado, tá na bronca, mas eu acho que, repito o que eu disse ontem, com a massa é mais fácil, sem a massa fica muito mais complicado, sem a presença da torcida, o que já pode não estar tão bom fica ainda pior, viu, João Vitor Xavier? Ah, mas é claro, né, Thiago? O time, quando tem o apoio da torcida, é outro time. Eu costumo sempre dizer aqui na Itatiaia, um time ruim com o apoio da torcida pode se tornar razoável. Um time razoável com o apoio da torcida pode se tornar bom. Um time bom com o apoio da torcida pode se tornar ótimo. E um time ótimo com o apoio da sua torcida, com a torcida jogando junto, pode se tornar um time praticamente imbatível.
O time do Atlético está completamente desajustado em campo, está desacertado. O Barba tem que tirar muito mais desse time do que o time está entregando até agora. E talvez uma parte importante seja da sinergia torcida e arquibancada com o campo. Torcida com os jogadores, torcida com o time. Isso é muito importante e isso faz parte da história do Atlético. A torcida do Atlético sempre foi uma torcida que abraçou o time. E talvez seja um momento que o Atlético precise do abraço da sua torcida. Uma torcida que nunca desamparou o time, uma torcida que nunca abandonou o time, uma torcida que sempre esteve ao lado do time. É hora de cobrar desse elenco, é hora de cobrar dos jogadores, é hora dos jogadores entregarem mais do que estão entregando, mas é hora fundamentalmente de tentar de novo aquela sinergia arquibancada-campo, torcida-time. O Atlético precisa disso num momento muito importante para a sua temporada, viu, Thiago? Quem é que pode deixar o Galo, hein, Abílio? O meio-atacante Bernard, Thiago, aos 33 anos, ele está nessa segunda passagem pelo Atlético que começou em junho de 2024 e desde então, apesar de em alguns momentos ter sido titular, nunca foi uma unanimidade em termos de desempenho. E nos últimos jogos, inclusive, alimentou algumas polêmicas, né? Especialmente na vitória do Galo semana passada contra o Juventude do Uruguai pela Copa Sul-Americana, quando ele levou as mãos aos ouvidos, foi alvo de nota de repúdio e precisou fazer um vídeo de desculpas na internet depois desse episódio. Bernard pode deixar o Atlético, o staff já teria sido comunicado em relação à possibilidade de uma movimentação na janela do meio do ano. Ele que tem contrato até o fim do ano que vem com o Galo, poderia retornar inclusive à Grécia, onde há clubes interessados depois da passagem dele, especialmente, né, pelo futebol da Grécia, onde estava antes de voltar para o Atlético. Nessa segunda passagem, ele soma 96 jogos com 8 gols e 3 assistências. Em contato com a reportagem da Itatiaia, o empresário do atleta desconversou. Diz que o foco está totalmente voltado ao Galo, mas nos bastidores a apuração, a informação é de que o Bernard realmente poderia deixar o Galo já no meio do ano, Thiago. Ô, Vini Andrade, o Bernard seria o primeiro a puxar a fila de uma possível limpa do Atlético e seria ele. Aí fica sempre aquela pergunta, né? Porque o Barba dá aquela entrevista que tá de corpo mole, que tá isso e aquilo, estaria envolvido nessa denúncia. Abre e fecha aspas pro Barba Domingues. Thiago, o Bernard é uma grande decepção desde que ele retornou. O Pedro falou, né? São quase 100 jogos e os números são inexpressivos. Ele voltou cheio de expectativa e não era para ser diferente. É uma grande decepção em campo. A gente não acompanha os treinamentos, mas colocar o Bernard nesse barco, né, de jogadores que estão faltando comprometimento, que não estão correndo, eu acho injustiça. Porque o Bernard pode ter ido, e tem ido muito mal na parte técnica, tática, mas eu nunca vi faltar do Bernard comprometimento, entrega. É claro que ele foi muito mal, né, naquele gol em que ele coloca ali a mão nos ouvidos, faz aquela provocação para a torcida, já pediu desculpa, reconhece o seu erro. Mas eu acho que tá sem clima mesmo. Eu acho que a saída do Bernard nesse momento é boa para ele, boa pro Atlético, que não vai conseguir recuperar, não vai conseguir fazer uma grande venda, já que o contrato dele se encerra no final do ano que vem. Talvez sair agora o Atlético ainda consiga alguma graninha para cima do Bernard, que quanto mais tempo vai ficando no Atlético, mais desgaste e vai apagando cada vez mais a ótima imagem do Bernard, que tem como parte da torcida, do Bernard de 2013, decisivo na Libertadores, campeão importantíssimo. Muito se fala que foi o Ronaldinho que fez a carreira do Bernard. Não, gente. Eu acho isso uma grande mentira. É claro que o Ronaldinho ajudou muito, mas se ele fosse ruim, não teria feito aquele gol decisivo contra o Nils na semifinal da Libertadores. Foi protagonista, mas nessa volta uma grande decepção, infelizmente. Porque tem uma geração a mais nova da torcida do Atlético que vai ficar com a imagem do Bernard dessa última passagem, que nem se lembra do Bernard de 2013, que tanto ajudou o Galo. Boa, eu também tô contigo. O Bernard é um baita de um cara, super dedicado, adora, ama o Atlético, né? Não faria nenhum sentido essa coisa de estar de corpo mole, pelo contrário, longe disso. Sobre a falta de comando. Gente, situações que aconteceram e seguem acontecendo no clube, onde se tivéssemos comando, pulso firme, pessoas fortes, capacitadas para poder exercer a função tão importante quanto estas,
né, de cargos diretivos, cargos que ficam em cima, acompanhando, observando, monitorando jogadores. Resumindo, para não deixar virar a casa da mãe Joana, nós não estaríamos passando por essas situações. E eu vou começar por jogador treinar com o bolso para fora. Estão no direito deles de fazer protesto pelo fato de não estar recebendo. Mas eu falo, como que a situação chega a esse ponto? Isso foi o ano passado. Como que deixa chegar a situação nesse ponto, gente? Como que deixa chegar a um nível desse? Uma vergonha. Jogador treinar com o bolso para fora por falta de pagamento de salário. E tiveram reuniões com Vitor, com Muzi, com Brax, e os caras não aceitaram, pediram a presença do dono. Ou seja, quem era para estar à frente, quem era para estar comandando essa situação, botando moral ali na situação e ter a confiança, o contato, o diálogo, não conseguiu dar conta e tiveram que chamar o dono, né? Enfim, é o que acontece quando você coloca pessoas não tão capacitadas para exercer cargos importantes. A bomba vai estourar lá em cima. Se o dono ou os donos, né, no plural, pagam pessoas e colocam pessoas para tomar conta do clube sem ter a anuência, a presença deles, e não dão conta de serviço, eles vão ter que ir lá e resolver a situação. Então o erro começa lá em cima quando eles, primeiro, não querem estar frequentemente no dia a dia do clube, segundo, quando colocam pessoas para estar no lugar deles e essas pessoas não dão conta do recado. Então, o bom dirigente é aquele, e o bom diretor, o bom dono, o bom fase final ali, topo da cadeia, ou o dono, ou o CEO, o CSO. O bom é aquele que não deixa o incêndio acontecer e vai lá e apaga. O bom é aquele que não deixa sequer o incêndio acontecer. Não é aquele que vai lá e apaga o incêndio, resolveu o problema. Não, é aquele que nem deixa ter um foco de incêndio para alastrar e para dar a confusão que aconteceu. Outra coisa, o Júnior Santos, gente, participar de uma pelada de fim de ano, onde ele estava recebendo salário do clube, muito tempo parado, mais no DM do que jogando, e o atleta no departamento médico entregue, sequer pode se descansar, se dá o trabalho de descansar e focar na preparação. O cara foi jogar pelada na Bahia. Foi também uma situação. Além disso, também o Júnior Santos, fazer gracinha com o torcedor, botar lá ampulheta, foguinho, fazer gracinha em rede social, postar foto da Libertadores que ele ganhou em cima da gente, que obviamente ele tá atiçando a torcida do Galo. Um jogador que tem contrato conosco, gente. O jogador não saiu do Galo, não. Ele tem contrato conosco. Ele saiu, mas ele é vinculado a gente ainda. Final do ano, se o Botafogo não quiser, ele volta para cá. Que clima vai ter do Júnior Santos? Não tem. Então, assim, o jogador sai e samba, deita e rola para cima do Galo. Se tivesse comando, eu duvido que isso aconteceria. O Lianco, fazer o que ele fez contra o Coritiba, aquilo ali, gente, é sujeito a multa de salário. E chamar o Lianco no outro dia na sala e falar: Lianco, vem cá, vamos conversar. Você não acha que você está extrapolando demais em rede social? O Lianco, mesmo que ano passado, foi para cima do torcedor do Galo lá no Paraguai. Eu estava lá. Não foi no lugar que eu estava, mas foi numa arquibancada próxima onde eu estava. O Lianco foi para cima dos torcedores, gente. Então o jogador vai para cima de torcedor. O Lianco, sabendo que está na situação que está, o cara simplesmente não sabe dar um passe pro Everson, recuar ou jogar para fora. Ele quer tentar o mais difícil. O cara voltando de lesão agora, totalmente sem ritmo, falhou em todos os jogos que ele jogou. Ele teve falha defensiva, muito mal, mas voltou abaixo assim de tudo, da crítica, e ainda faz o que ele fez. Aquilo ali, gente, é passível a multa de contrato ou no mínimo, chamar o Lianco para a sala e falar umas boas verdades. Ô, meu amigo, vamos parar de rede social, vamos parar de provocar adversário em campo e vamos jogar bola, vamos focar no que interessa. Tinha que ter uma conversa especial com o Lianco. Eu duvido que tenha tido e duvido que vai ser multado no salário também. O Bernard, gente, mandar a torcida calar a boca, fazer isso aqui. O Bernard, fosse um cara, fosse uma final de campeonato, um gol valendo o título, meu amigo, faz o que você quiser. Fez o gol e deu o título pra gente. Mas, gente, um jogo contra o Juventude de Las Pedras,
de fase de grupo de Sul-Americano, o Bernard fazer o que ele fez, depois de tudo que ele não fez com a camisa do Galo depois da volta. Não aconteceu absolutamente nada. Aquilo também era motivo para multar em 40% de salário. Não foi multado. Pediu desculpa e tá tudo bem. Finge que nada aconteceu. No próximo jogo o Bernard estava lá à disposição para entrar e entrou. Um tapa na cara do torcedor. Se fosse um clube que tivesse comando, tivesse pulso firme, tivesse dirigente que tem culhão, costa larga e tem moral para cobrar, o Bernard, gente, com todo respeito, não vestia mais a camisa do Galo. Era hora dos caras chamar a torcida para si e mostrar que tem comando. Desrespeitou a torcida, que é o maior ativo do clube, é rua. Mas não tem. Bernard segue, vai continuar e tá aí. Tranquilo, na boa, recebendo salário, sem ser multado. E vai ser relacionado para os próximos jogos. E vida que segue praticamente, nada aconteceu. Programação do Atlético, portanto, de treinamentos encerrada para encarar o Ceará. E quero só lembrar aqui, Thiago, 3 da tarde, o Atlético joga na Arena MRV. É o Galinho, sub-20. Galinho caiu para a Série B, né? Tá jogando contra o Novo Horizontino hoje. Tem uma vitória e uma derrota nos 2 primeiros jogos. Ian Ângelo, filho do Hulk, que semana passada estreou com gols. E possibilidade do Vitão, zagueiro que está de volta aí para esse jogo ao sub-20, não tem sido utilizado pelo Barba no time principal. Thiago, 3 da tarde na Arena MRV, Atlético e Novo Horizontino no Brasileiro Sub-20. Valeu! Fala, massa, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou do conteúdo, já deixa aquele like para dar aquela força pro canal, a gente agradece demais, tá bom? Deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. Você concorda com o que você não concorda, beleza? E você que tá chegando agora e é atleticano, seja muito bem-vindo. Você acabou de chegar no lugar certo, tá bom? Aqui é a Casa do Galo, onde todos torcem pro Galo. Então fica aí à vontade para estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para você não perder nada. E também deixando o seu like, muito importante, tá bom? A participação de vocês é muito importante aqui no canal, então deixa a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, a gente sempre olha todos os comentários. Mais uma vez que a gente quer agradecer a preferência que vocês vêm dando aqui pro canal, tá? E é isso aí, vamos ficando por aqui. Assim que surgir mais notícia, a gente volta e coloca aqui pra vocês, tá bom? Lembrando que esse canal traz notícia todos os dias, de domingo a domingo pra vocês e pós-jogo, pra vocês ficarem sempre informados. Tamo junto, forte abraço. Valeu, massa.